Olá, meus amores, tudo bom? Agora que nós já vimos, né, na primeira aula sobre a eletricidade e na segunda aula nós vimos sobre o magnetismo, nesse roteiro 4 nós vamos ver sobre o eletromagnetismo. Exatamente, qual é a relação que existe entre a eletricidade e o magnetismo, né? O que um codepende do outro ali, vamos ver quais são as interações entre a eletricidade e o magnetismo. Para isso, eu vou colocar aqui na tela de vocês o roteiro 4 e a gente vai vendo aqui e vai marcando as partes importantes, tá ok? Então, vamos lá. O eletromagnetismo é a parte da física que estuda a eletricidade e o magnetismo, bem como as relações estabelecidas entre eles, tá? É um ramo da física, né? Ele vai dizer aqui que as cargas elétricas em movimento, quando nós temos cargas elétricas em movimento, nós temos um campo magnético, tá? E nós temos também que a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico, tá? Lembra dos motores elétricos? Não sei se vocês já viram, já abriram um motor elétrico, ele é cheio de bobinas para todos os lados, porque essas bobinas, a eletricidade passa por elas e gera um campo magnético, e esse campo magnético vai interagir com o miolo do motor ali, o rotorzinho, e vai fazer com que ele gire. Então, são as interações entre a eletricidade e o magnetismo que fazem qualquer motor elétrico funcionar. Bom, aqui a gente vai falar sobre o Gilbert, né, que escreveu um livro distinguindo as duas teorias, né, diferenciando os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Temos um mapa mental aqui para vocês se basearem, né? Para vocês terem ideia de como é que funciona o desenhozinho do campo elétrico, do campo magnético, né? E agora, sim, vamos entrar no assunto que eu quero falar com vocês. Qual é a relação entre eletricidade e magnetismo? Em 1820, Ørsted foi quem descobriu, graças à invenção de geradores elétricos, ele percebeu, né, que quando ele ligava um gerador elétrico, a bússola que ele tinha, ela fazia um movimento, ela alterava, né, o local para onde ela estava apontando. E com isso ele acabou descobrindo que existia sim onde passava uma corrente elétrica, ele percebeu que existia uma interação de magnetismo, né? Bom, aqui a gente pode ver o experimento de Ørsted, né? Quando ele percebeu isso, ele resolveu fazer um experimento para ver o que acontecia, né? E com esse experimento ele passava uma corrente elétrica e percebia pela bússola que tinha uma interação de um campo magnético, né? Então, Michael Faraday, em 1831, os dois ali mais ou menos na mesma época, né? Ele utilizou um núcleo de ferro e duas bobinas para mostrar que a variação do fluxo magnético também gerava corrente elétrica, tá? Então, assim como Ørsted descobriu que a corrente elétrica gerava um campo magnético, Faraday descobriu que o campo magnético, a variação do campo magnético também conseguia gerar corrente elétrica, tá? Isso é muito legal, tem fenômenos muito legais aqui para vocês lerem aqui no roteiro, tá? O roteiro está trazendo principalmente para vocês aqui quais são os grandes nomes da física que fizeram a diferença, principalmente nessa área de eletromagnetismo, tá? Bom, aqui a gente vai explicar um pouco sobre o campo magnético. O que é o campo magnético, né? Uma região do espaço onde as cargas... Todo campo é uma região do espaço, né? E o campo magnético é uma região onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética, capaz de alterar a sua trajetória. Ou seja, dentro de um campo magnético, as cargas elétricas sofrem alterações, tá? Elas sofrem influências.
Então, o campo magnético é resultado da movimentação das cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz a corrente elétrica ou até mesmo a oscilação de partículas subatômicas como os elétrons. Então, a gente já está indo lá no mundo subatômico, né, e percebendo que existem interações eletromagnéticas também lá com os elétrons. E qual é a propriedade do campo magnético? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né, a medida do campo magnético é Tesla. É o Tesla em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, né? Então, Nikola Tesla, ele estudou muito sobre eletricidade e magnetismo, né? Ele trouxe para a gente feitos históricos, vocês fizeram, né, uma redação sobre Tesla, e em homenagem a ele, então, a medida do campo magnético é o Tesla, tá? Ele é vetorial, assim como o campo elétrico, tá? Então ele tem ele tem direção e sentido, né? Vocês lembram o que é vetor, né, gente? Esse campo pode ser produzido por ímãs naturais ou artificiais, feito com espiras condutoras e bobinas. Então, tem até um experimentozinho legal. Se você pegar uma pilha, geralmente com aquelas baterias quadradinhas, fica mais interessante. Pegar um fio de cobre, enrolar bem ele, fazer várias voltinhas, uma molinha bem fechadinha na volta de um prego, e você ligar esse fio nos polos dessas baterias, você vai ver que aquele prego se transforma num ímã, tá? Por causa que a corrente elétrica está causando um campo magnético que está polarizando aquele prego, tá? Aqui nós temos a imagem de um ímã, né, que mostra como é que o campo magnético flui, né? Ele sai do polo norte para o polo sul, do polo sul para o polo norte. Você vê que ele faz toda essa estrutura aqui, né? As linhas de campo são sempre fechadas e nunca se cruzam, tá? Então, ó, você pode ver aqui, ó, ela é fechadinha aqui, ela é fechadinha aqui, ela é fechadinha aqui. Aqui ela faria este movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ela faria este movimento aqui, tá? E as que saem para cá, elas não vão se cruzar nunca, tá? Então, quanto mais interna, mais fechadinho aqui, não vai cruzar uma linha com a outra, jamais. Tá bom? Então, é assim que as linhas ficam do campo magnético, ok? Bom, nós temos aqui mais uma representação, né? Por padrão, a gente fala que ela sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul, mas isso é só uma padronização que nós fizemos para que a gente pudesse intensificar os estudos a respeito disso. Então, não é que realmente saia do Polo Norte e vá para o Polo Sul, a gente só classificou assim para que a gente possa ter, como é um vetor, né? O campo magnético é um vetor, para que ele possa ter um sentido. Ok? Monopolos magnéticos. Outra característica do campo magnético diz respeito à não existência de monopolos magnéticos. Ou seja, gente, não existe um polo sem o outro, tá? O campo elétrico é diferente. O campo elétrico ele pode ter cargas positivas e negativas, né? Totalmente positivo, totalmente negativo. O campo magnético não existe isso. Sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Se você pegar um ímã, ele tem lá o seu polo norte e o seu polo sul. Se você quebrar esse ímã, cada pedaço dele vai criar um polo norte e um polo sul. Se você arrancar um caquinho bem pequeno, esse caquinho vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Não existe, então, o monopolo magnético, tá? Esse cara aqui, monopolo magnético, ele não existe, ok? Isso é importante, né, a gente saber dentro do magnetismo. Olha o nosso planetinha aqui, ó. Nosso planeta é como se fosse um ímã. Nós temos um campo magnético gerado pela rotação do núcleo da Terra. Inclusive, isso é muito importante, esse campo magnético, porque ele nos protege dos ventos solares, que são partículas eletricamente carregadas, que vêm do Sol, saem do Sol em direção à Terra, e se nós não tivéssemos o campo magnético para nos proteger, nós estaríamos quase que literalmente fritos, né?
Outra coisa interessante, não sei se vocês já ouviram falar nas auroras, a aurora austral e a aurora boreal, que são fenômenos que acontecem no céu, são luzes verdes no céu, que acontecem quando esses ventos, essas partículas eletricamente carregadas do Sol, entram em contato com o nosso campo magnético. Aí gera um show de luzes muito bonito, que acontece nos polos, né? Não é em todo lugar que acontece. E qual é a fórmula do campo magnético? Vamos falar de fórmula, vamos falar de equações. Ah, professor, você falou que não ia falar de equações. Não, eu falei que a gente ia falar muito sobre teoria e um pouquinho sobre equações. As equações, elas são necessárias, gente. Eu não quero que vocês decorem equação, eu quero que vocês entendam equação. Então, a gente já estudou, né, a fundo o que são essas coisas, né? Agora vocês vão entender que uma equação, ela nada mais é do que o resultado desses estudos, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Por exemplo, essa coisa esquisitíssima aqui. Professor do céu, eu não vou saber disso aí nunca. Gente, não precisa decorar, tá? Eu não cobro decoreba nas fórmulas, das fórmulas em prova, nem nada disso, tá bom? Então, olha só. Campo magnético. O que é? É o B, tá? O B é o campo magnético. Não me perguntem por que o B, né? Porque seria muito mais fácil se fosse um M, né? Mas olha só. O que é esse aqui? Esse cara aqui. M0. É a permeabilidade magnética do vácuo. Então, esse valor aqui, ele já existe e está aqui, tá? Esse I aqui é a corrente elétrica, tá? Esse I aqui é a corrente elétrica, tá? Em amperes, tá? Campo magnético em Tesla. Isso aqui é por ampere, tá? Ó, 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? Corrente elétrica, ampere. A distância, aqui o D, é a distância do ponto até o fio, tá? Como assim, professor, distância do ponto até o fio? A gente não tem um fio aqui que está gerando um campo magnético aqui? Então, a distância desse ponto até o fio, tá? Essa distância aqui vai estar em metros, tá? Aqui. Aqui. Então, olha só como não é difícil, tá, gente? Sempre que eu for cobrar de vocês, eu vou dar o valor da permeabilidade, tá? Então, com esse cara aqui, vocês não têm que se preocupar, tá? Então, vocês sempre vão ter, tá? A intensidade da corrente elétrica e a distância do ponto pode ser uma das coisas que a gente peça, né? Aí, se eu pedir, por exemplo, a distância do ponto, eu vou dar para vocês a intensidade da corrente elétrica e o campo magnético. Se eu quiser saber o campo magnético, eu vou dar esses dois caras aqui para vocês. Então, sempre vai ter informação suficiente aqui para que vocês possam aplicar essa equação, tá? Então, eu quero que vocês entendam que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Só tá dizendo aqui, ó, que o campo magnético em determinado ponto, tá? Ele vai ser a permeabilidade magnética do vácuo, que é esse cara aqui, que a gente já viu aqui, que ele tem um valor fixo, ele não é uma variável, tá? Π também não é variável. Π também não é variável, então π não vai variar nunca. Se π não varia, 2π também não variam, né? Então, este cara aqui é fixo, este cara aqui é um valor fixo também. Então, a gente vai ter aqui três unidades para variar, que é a carga elétrica, a corrente elétrica, a distância do ponto ao fio e o valor do campo magnético. Tá? Então, você vê aí que não é, apesar de parecer, essas letras esquisitas aí de parecer uma coisa, meu Deus, agora, professor, o que eu vou fazer? Vocês não precisam se preocupar, tá bom? Então, é só vocês terem noção de que vocês vão precisar, para calcular o campo magnético, vocês precisam saber a corrente elétrica e vocês precisam saber a distância do ponto até o fio, para saber a intensidade deste campo aqui, ok? Olha como é fácil, né? A permeabilidade é fixa, o 2π
é um número fixo, então vocês só vão precisar saber qual é a corrente elétrica e a distância do ponto ao fio, para a gente ver a carga, a intensidade desse campo magnético. Simples, né? Ficarem com dúvida, por favor, me procurem, não pode ficar com dúvida. Tá? A fórmula anterior nos permite calcular a intensidade de um campo magnético gerado por um fio condutor em um ponto situado a uma distância d com base nesse fio. Tá? Aí nós temos aqui a direção do campo magnético do fio determinada pela mão direita. Essa aqui é a regra da mão direita, tá, gente? Então, se a corrente elétrica está vindo para cima, você vai pegar aqui, ó, vai apontar o dedão para onde está indo a corrente elétrica, tá? Se a corrente elétrica estiver indo para baixo, você vai apontar, aqui está o fio, tá? Esse aqui, vamos dizer que isso aqui seja o fio. Se a corrente elétrica está vindo para cima, está indo dessa direção para cá, você vai apontar o dedão da sua mão direita. Você vai botar no fio e para o lado que a sua mão fechar é o lado que, o campo magnético vai girar, tá? Então, olha só como é fácil saber. Vai pegar, vai botar o seu polegar direito na direção, se a carga estiver vindo de cima para baixo, vai botar o seu polegar na direção da carga e vai ver para que lado que a sua mão vira, então ele vai girar nessa posição aqui ou vai girar nessa posição aqui, tá bom? É facinho de ver a direção do campo magnético, tá? Com a sua mão direita, tá? Bom, o campo magnético gerado por uma espira circular, né? Então, aqui isso aqui, ó, a gente viu, é um campo magnético gerado por um fio condutor, tá, gente? Aqui, ó, fio condutor, tá? Agora, se ele for gerado por uma espira circular, por um círculo, né? Um fio circular, como é que você vai fazer? Aqui, ó, de novo, simples, tá? Olha aqui, ó, presta atenção. O B aqui é o nosso campo, né? Esse aqui é o que a gente quer saber. Aqui a gente já tem que isso aqui é uma constante, né? A gente já sabe que isso aqui é a nossa da mesma forma que a gente viu aqui, ó, a nossa corrente elétrica, tá? Deixa eu botar de volta aqui, isso. E 2R é o raio da espira, tá? O raio, tá? Lembrem-se que o raio, deixa eu fazer um círculo aqui, ó. O raio, ele vai ser do meio até aqui, tá? Isso aqui é um raio, tá? Isso aqui é um raio. Então, se ele está pedindo 2R, ele está pedindo 2R, 2 vezes o tamanho desse raio aqui, tá? Por que ele faria isso, professor? Por que ele me pediria 2R? Provavelmente por causa que ele quer o tamanho do diâmetro, tá? O diâmetro de um círculo é sempre 2R, tá? Então, para você saber o campo magnético gerado por uma espira circular, você vai pegar a permeabilidade magnética do vácuo, que é esse cara aqui, você vai multiplicar pela corrente elétrica, tá? Vai multiplicar pela corrente elétrica e vai dividir por 2 vezes o raio da espira, ou pelo diâmetro da espira, tá bom? Essa é para você ter esse cálculo certinho, você vai usar o valor em metros. Tem que lembrar sempre disso, tá, gente? Porque às vezes a espira tem 10 centímetros, então vai ser 0,1 metros, né? Deixa eu limpar aqui. Vamos continuar. Acho que vocês conseguiram entender aqui direitinho, né? Quando a gente faz o campo magnético gerado por uma bobina, aí já não é uma espira, são várias espiras, né? As bobinas são formadas por um conjunto de espiras condutoras, tá? Então, o que a gente vai adicionar aqui, ó? Olha só a diferença desse cara aqui. Cadê aqui? Olha a diferença desse cara aqui, tá? Olha bem esse cara aqui, para esse cara aqui. Qual é a diferença aqui, gente? A única diferença é que a gente tem o número de espiras bem aqui. Ó. Me perdi.
bem aqui. Isso aqui, gente, é o número de espiras. Como assim, professor? É o número de voltas, né? Cada voltinha completa, cada circular que você faz na volta de um... Qualquer coisa, se você pegar uma caneta que fizer uma volta, é uma espira. 2 voltas, 2 espiras. 3 voltas, 3 espiras. Se você fizer 50 voltas, a única coisa que você vai ter que fazer aqui de diferente para calcular vai ser colocar aqui o número de voltas, né, 50. Aqui a gente já sabe tudo como é que funciona. E sobre 2R, para a gente ter a intensidade do campo, do campo magnético dessa bobina. Então, olha como é que é fácil, né? Vocês entenderam ali em cima, é só multiplicar pelo número de espiras aqui em cima e você vai ter o seu resultado do campo magnético. Gente, é simples, não é difícil. Parece, olhando assim, esse tanto de letra, professor, mal tem um número aí, ou 2. Não, gente, calma, é tudo isso aqui, ó. Lembrando aqui, ó, vamos lembrar de novo. Aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil demonstrar. Aqui, ó. Este cara aqui é fixo. Este cara aqui, você sabe que é a corrente elétrica. Este cara aqui, você sabe que é o raio da espira, né? O tamanho da espira. Então, você sabe que é o raio dela. Isso aqui é a intensidade do campo elétrico. E isso aqui vai ser a quantidade de voltinhas da espira. Então, tranquilaço da gente calcular, né, o campo magnético, né? A gente pode calcular a quantidade de espiras através se a gente tiver o valor do campo magnético, a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente pode calcular até o tamanho da espira, só com essas informações aqui. Gente, isso é muito simples, tá? Parece difícil, parece que letra na matemática é uma coisa complicada, mas não é. Ela só está representando ali um número que você vai, ou o número que você quer achar, ou o número que você já tem no seu exercício, tá? É só substituir, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o campo magnético da Terra. Eu quero que vocês leiam esse texto aqui, tá bom? E lembre-se de responder o seu caderno com caneta, porque os professores aqui estão ficando velho, eu não dou conta de ler. Às vezes, pessoal, vocês mandam uma foto de um caderno escrito a lápis, eu não consigo entender o que vocês escreveram. E não é por causa da letra, é porque não dá para ver direito, né? Às vezes a iluminação não ficou boa, ou o lápis está muito fraquinho, o professor aqui está ficando velho, o óculos acho que não está mais dando conta. Então, escreve a caneta as respostas, tá? Lembrando que eu quero os exercícios aqui do roteiro, tá? São esses exercícios aqui que eu quero feitos até a data limite, tá bom? Lembrando que eu dou ponto para as atividades, eu dou ponto para pontualidade e ponto para participação de vocês. Então, não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Gente, muito obrigado. Meus amores, um beijo e até a próxima aula. Fico esperando vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau.